Na entrevista do dia, hoje falaremos com o terapeuta Ronaldo Maciel Tisato. Primeiramente, dar aí um bom dia ao terapeuta Ronaldo. Seja bem-vindo aqui à TV Clube. Obrigado, é um prazer estar aqui falando com vocês, agradeço muito o convite, né? E estou aqui hoje então para falar sobre os temas aí que foram trazidos aí na pauta, né? A satisfação é toda nossa, viu, Ronaldo? Olha, iniciando sobre um tema que é discutido muito a respeito de crises, né, de ansiedade, medos. Como identificar a pessoa que está aí com esse problema? Muito bem. A crise de ansiedade, a ansiedade antes de mais nada, a ansiedade é um processo que ocorre no organismo, né, que as pessoas percebem ele pelos sintomas. Mas é um processo que começa antes, ele começa mais cedo. Ele começa onde? No disparo de adrenalina em excesso. O disparo de adrenalina de forma excessiva. Por que que isso acontece? Por que existe esse disparo de adrenalina? Nós temos um mecanismo de defesa, né, dentro do nosso organismo que vai providenciar esse disparo, que vai ocasionar esse princípio de ansiedade, né? Mas acho importante eu voltar na questão primordial, a questão básica, que é como funciona esse organismo, como funcionam essas engrenagens e como que se chega nesse ponto de disparar adrenalina, de ocasionar os sintomas de ansiedade, que já vamos falar um pouco desses sintomas aí que as pessoas percebem na sua vida. Tá? Então o mecanismo é como, né? O nosso cérebro ele é dividido entre o cérebro racional, que é 5%, e o cérebro inconsciente. O cérebro irracional, que é o cérebro automático. Irracional não é a palavra que define corretamente, seria cérebro automático ou inconsciente. Então, no cérebro inconsciente, o que acontece? É um grande armazenamento de dados. Todas as informações que a gente colhe durante a vida é no inconsciente que ficam carregadas. E por que ele faz isso? Ele está se munindo de informações para gerenciar esses 95% da nossa vida, do nosso dia a dia. Né? Todo aquele momento que você identifica que parece que foi no automático, na verdade não parece. A nossa vida é comandada automaticamente em grandíssima parte pelo cérebro inconsciente. Né? Então por que eu estou colocando isso? Né? Ali no inconsciente, onde ficam essas informações, lá na maturação do nosso inconsciente, desde e principalmente na fase da infância, na fase da adolescência, mas também não livre na fase adulta, né? Recebemos essas informações, então, e elas podem gerar uma incompreensão no inconsciente. Então, quando gera essa incompreensão no inconsciente, fica marcado. Ali é um registro que a gente chama marca emocional e trauma emocional, dependendo da circunstância. O que é trauma emocional? É um impacto forte e único que causa, por si só, um registro que vai ser ali determinante a partir dali. Ele vai começar a criar um efeito ao longo de toda a vida. A marca emocional, vou dar um exemplo aqui de trauma. Sim. Um abuso físico, um acidente, uma casa que destelhou, tem uma criança lá dentro, destelhou a casa num temporal. Pode ser causado ali um trauma emocional. Essa é uma marca porque é um evento único, então é uma marca chamada trauma. Fica gravado no subconsciente daquela pessoa. Precisamente, assim. Precisamente. Um evento único que já é capaz de gerar esse registro. E às vezes não é de uma hora para outra, fica guardado no momento adequado, ele se torna, venha ao sentimento do ser humano, no caso. Exatamente. Esse é o processo do gatilho, né? Que é muito conhecido, o processo do gatilho na área da saúde mental, né? Então, voltando à explicação, a questão da marca emocional, ela funciona de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ser um evento único, capaz de gerar o impacto suficiente para um registro no inconsciente, são uma série de eventos como bullying, como o trato dos pais com o filho, às vezes um trato duro, ou um trato mal interpretado. Porque, veja bem, não existe culpado nesse processo. Existe sim uma causa e uma consequência, mas não existe culpado, né? Então o que acontece? Esta marca emocional ocorrendo repetidamente, essa experiência ocorrendo repetidamente, esse bullying ocorrendo repetidamente,
ele acaba gerando, em algum momento, ele extrapola, ele acaba gerando este registro emocional, tanto quanto um trauma, se equivale a um trauma. E este é talvez o mais curioso, porque o trauma todo mundo presume que isto guarde para o futuro, né? Que gere alguma situação para o futuro. E a marca emocional, a maioria das pessoas não sabe, né? Até se fala, por isso se fala em bullying, né? Mas os efeitos reais disso e a forma de resolver isso é que ainda é algo de investigação, né? Objeto de investigação. Então, o que acontece? Temos a marca, temos o trauma, temos o inconsciente. Esses registros que vão ocorrendo, eles geram uma incompreensão e estão ali gravados. Só que o nosso inconsciente ele tem 3 regras. Ele trabalha com... ele não prevê o tempo passado e o tempo futuro. Para ele só existe presente. Aonde que isso influencia? A marca foi no passado. O trauma foi no passado. Mas o efeito é agora. É o tempo todo. É sempre no hoje. O efeito é sempre no hoje. Então a marca está presente no hoje. Nós temos a segunda regra, que o inconsciente busca sempre a felicidade e a resolução. Porém, esse registro de trauma e marca, ele já chegou e ele já não foi compreendido, emocionalmente ele causou o impacto e ele registrou. Ele já está ali, ele não é compreendido, ele vai gerar um problema. Ele vai gerar um problema. Então ele está buscando a felicidade, aquilo ali ficou registrado como algo incompreendido. E de que forma... Negativamente. De que forma, Ronaldo, a gente pode tratar desse problema, desse sentimento que a pessoa está sentindo naquele momento? Sim. Apenas concluindo, para que eu possa explicar essa parte do como, né? Então, o porquê e o como. Finalizando o porquê, seria a terceira regra, que é o looping. A terceira regra é o inconsciente trabalha com compulsão à repetição, com looping. O que significa isso? A partir da segunda regra, que registrou ali aquela marca, ou aquele trauma, o looping é o movimento do inconsciente buscando resolver e compreender e dissolver esse registro que é tão importante. Que está prejudicando o quê? Ele vai prejudicar emoções, porque ele vai confundir, né? Emoção é o sentimento, a emoção é o que eu tenho aqui dentro. O sentimento é a forma que eu interpreto em conjunto com o meio exterior. Então essa leitura, que é o sentimento, vai ficar prejudicada a partir dessa marca. E vai gerar o quê? Comportamento. Sim. Se eu entro numa emoção, num sentimento de ansiedade, eu vou gerar comportamento em cima disso. Eu vou ficar irritado, eu vou explodir, eu vou sentir a palpitação, eu vou sentir a respiração acelerando, eu vou sentir mãos geladas, pés gelados, sudorese. Tem uma série que os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que estão assistindo, muitos ali já conhecem, já convivem, ou conhecem alguém, ou sentem em si mesmo esse efeito. Acordar no meio da madrugada, ter a insônia, não conseguir dormir, no trânsito, determinadas vezes perder o controle, entrar muitas vezes em atritos, em brigas, ou simplesmente eu guardo para mim, eu não machuco ninguém, só que eu estou sentindo uma angústia que é um processo não de explosão, é um processo de implosão emocional. E isso precisa rapidamente ser tratado, né? Com certeza. Para não, eventualmente, se tornar ainda maior esse problema. Exato. Então, o que a gente faz para tratar? A única maneira de tratar, tá? Vou fazer um parêntese aqui para colocar. Existem todos os profissionais que trabalham a saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista e o terapeuta. No caso, eu sou o terapeuta. Por que eu trato as emoções? O psicanalista e o psicólogo vão dar aquele amparo no momento que a pessoa precisa falar, precisa se colocar para fora. Isto funciona desta forma. O psiquiatra, ele vai medicar, vai criar o quê? Um paliativo, vai criar um tratamento que traga a pessoa numa situação mais amena e por um tempo. Muitas pessoas se medicam por 20, 30 anos ou a vida toda. Então, onde é que eu entro? Eu trabalho a emoção, o registro do qual estávamos falando. Eu trabalho aquela emoção que ficou guardada, aquele registro que ficou gravado, aonde a gente vai dissolver, resolver aquele registro e desencadear a saúde desse processo. É um dos fatores mais importantes, né? A emoção, né? Que aquela determinada pessoa sente.
Um dos assuntos, Ronaldo, que está muito em dia hoje, né, sendo discutido, em relação aí a crianças, adolescentes, né, pais que enfrentam dificuldades para tratar esse sentido na questão de tecnologia. Hoje, as crianças, adolescentes estão grudados, né, praticamente na tela do celular. Sim. Recentemente a gente teve aí assuntos relacionados a escolas, né, preocupantes, incentivos de crianças. Como que os pais que estão nos acompanhando neste momento podem lidar com essa situação? Através de um terapeuta, através de um especialista, para cuidar dessa dosagem, digamos assim, de acessos à tecnologia do seu filho. Sim. O que acontece nesse processo de invasão do eletrônico na vida e na rotina da criança, do jovem, do adolescente? Né? Essa tela, ela vem para substituir ou para preencher um espaço que existe e que é natural que exista um espaço, é natural que haja um preenchimento desse espaço. Os pais vão também procurar nessas rotinas estabelecer um preenchimento, né? Mas o eletrônico ele vem com força. Por que ele vem com força? Porque ele traz um retorno. Ele traz um retorno para a criança, ele traz um retorno para o adolescente, ele traz um retorno químico, ele traz um retorno da dopamina. Então ele influencia diretamente a sensação de bem-estar, de prazer e de conquista para aquele indivíduo, para aquele ser humano, aquela criança, aquele jovem, aqueles adultos, inclusive, qualquer idade, né? Então acaba havendo ali uma substituição, entra essa dopamina para preencher um bem-estar que poderia estar sendo causado por um convívio familiar, por atividades envolvendo outras pessoas, né? Atividade interpessoal, por atividades, enfim, que tragam esse bem-estar para a criança, né? No mundo dos adultos, a gente usa muito o mecanismo do exercício físico, né? Acordar cedo, se alimentar bem, o exercício físico, tudo isso ajuda, né? Agora nós temos que ter atenção ao seguinte, como eu estava dizendo, quando existe uma agravação de um trauma ou de uma marca emocional, ou seja, quando há sintomas de ansiedade nessa vida dessa criança, desse jovem, temos que observar esses sintomas, temos que conversar, temos que estar perto deles, para que a gente possa captar quando que a coisa está estranha, quando que o comportamento dele já demonstra ansiedade, já demonstra explosão. Seria o que? O descontrole emocional. Porque o descontrole emocional é exatamente o que a adrenalina desencadeia a partir desses gatilhos que estávamos comentando. Então, disparou esse descontrole emocional, requer uma atenção. Principalmente se ele for duradouro. Porque é natural que nós tenhamos adrenalina no organismo e que ela demande ser projetada em muitas situações de expectativa, de conquista, de alegrias e momentos de tristeza também, que são normais. Mas a continuação, a recorrência de efeitos como tristeza profunda, como irritação recorrente, essas situações devem ser olhadas, ou como crises mais explosivas, inclusive. Pontos que devem ser observados com mais atenção. Exatamente. Então é um tema muito interessante, inclusive, né, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas, porque é um tema extenso, né, e importante. A questão de controlar a emoção, né, controlar o sentimento emocional. A gente quer agradecer aí imensamente a tua participação, né, terapeuta Ronaldo, aqui pela primeira vez na TV Clube, colocar à disposição aqui também a TV, sempre o espaço aberto, para a gente discutir também outros temas. Claro. Eu gostaria que, inclusive, tu colocasse aí o teu contato para quem estiver nos acompanhando, possa entrar em contato, saber mais detalhes, informações e também ter uma orientação correta de como proceder em determinados problemas relacionados, então, à emoção, né? Esse sentimento que invade tantas pessoas, que, por incrível que pareça, por um momento da vida todo mundo passa por uma questão de ansiedade, por algum medo, né, por algum problema que pode ser tratado, né, se deixar, quando a gente vê, né, o problema se torna maior, aí as consequências são muito ruins, né? Então, tem tipo de tratamento que pode ser tratado, evidentemente, por um especialista, né? E estamos aqui ao lado, então, do Ronaldo, terapeuta, que vem trazendo esse trabalho, né? Isso, intensamente trabalhando, pesquisando, vivenciando muito essa situação, porque isso se tornou, para mim, um universo,
né? O universo das emoções. Se tratava a questão mental, mas na verdade no mental nós temos a influência fortíssima do emocional, que são esses 95% do cérebro. Então na vida das pessoas hoje, observar esses sintomas de ansiedade, procurar ajuda, né? Muitas pessoas fazem lá seus exames, verificam a sua situação de saúde quando descobrem alguma coisa que está errada, mas aí quando sai esse resultado do exame diz que não tem nada. Aí vai lá o médico e diz, olha, é nervoso. É depressão nervosa, é transtorno depressivo, é ansiedade, é síndrome do pânico, é síndrome de ansiedade, é crise de ansiedade, é depressão. Existem casos até de automutilação, e sem falar no risco do suicídio, né? Esse agravamento que nós temos, ansiedade, crise de ansiedade, que são picos que a pessoa tem, crise de pânico, que são picos ainda maiores, que a pessoa tem absolutamente o medo de morrer. Isso é a narrativa dos clientes. Eu tenho medo de morrer, sinto medo de morrer quando vem a crise. Não é à toa, a crise de pânico é assim. Depois tem o agravamento, a depressão. Da depressão, essa tristeza profunda e a falta efetiva de energia para reagir, precisa de uma solução. E é uma solução emocional, né? Descartadas as outras questões médicas, é uma solução que passa a ser emocional e que eu posso alcançar. Eu atendo esse tipo de situação, eu trabalho com isso, eu consigo ajudar as pessoas a resolver, então, esses problemas emocionais aí através da terapia emocional, que é o quê? Entrar lá nesses registros do psiquismo humano, junto com o cliente, com a permissão dele, com a, digamos, a assunção do cliente de que ele precisa entrar nessa resolução. E aí nós vamos lá dentro do inconsciente, buscar, através de protocolos seguros, buscar a resolução dessas marcas que vão entregar e desencadear um processo salutar emocionalmente, desarmando esses gatilhos, liberando esses sintomas aí, livrando a pessoa desses sintomas da depressão, da ansiedade, das crises. Tá certo. E para quem está passando por essa situação e quer buscar mais informações, como é que faz para entrar em contato com o Ronaldo Terapeuta? Sim. Eu tenho o meu Instagram, que é @terapeuta_ronaldo. Eu tenho também o meu WhatsApp, o telefone à disposição de vocês, é o 51 984 72 7705. 51 984 72 7705. Me chama no WhatsApp, a gente conversa e depois agenda aí para começarmos a solucionar aquilo que muitas vezes tu acha que não tem solução. Tem solução. É só encontrar a solução certa. Vamos conversar. Obrigado mais uma vez, Ronaldo. Então hoje conversamos aí com o Ronaldo Terapeuta, falando sobre saúde. Muito obrigado a vocês. A gente que agradece aí, viu? Falando aí sobre saúde emocional, um tema muito importante abordado aqui na TV Clube. Esta matéria tem o oferecimento de Lojas Quero Quero, Agropecuária Querência, de Casa Ferragem, JM Capas e Acessórios, JN Construções e Energia Solar, Restaurante da Cris, Carol Confecções, Jaguar Proteção Veicular, Michel Coelho Serviços Automotivos, Ozirnet. Navegue na internet com a ultra velocidade da fibra. Seja você mais um patrocinador da TV Clube e tenha destaque em nossa programação.